Galera, nesse vídeo eu trago mais uma dica de Excel. Aqui quem fala é Deus de Junho, tudo bem com vocês? Bom, gente, nesse vídeo eu vou trazer para vocês a diferença de três funções de pesquisa e referência, que são as funções PROC-H, PROC-V e PROC-X. Gostaria de adiantar com vocês que a função PROC-V é a função mais utilizada e mais conhecida dentre as funções do Excel. A prova disso é que quando você for para uma entrevista de emprego, que você colocar no seu currículo lá que você tem conhecimento em Excel, a primeira pergunta que irão lhe fazer é se você conhece e já utiliza a função PROC-V, tá? Só queria abrir um parênteses, tá? Que muita gente, de maneira equivocada, acha que só porque conhece a função PROC-V e já utiliza ela com bastante frequência, já acha que o seu nível de Excel é avançado, tá? Mas eu gostaria de adiantar que isso é uma visão um pouco equivocada, tá bom? Gostaria de dizer a todos que o Excel está em inglês, tá? Mas eu irei explicar no detalhe para que não haja nenhuma dúvida. Gostaria de agradecer aos já inscritos do canal, que já deixaram o seu like no início do vídeo, na confiança que ele vai ser bom. E você que está chegando agora e ainda não é inscrito no canal, assista o vídeo até o final. Se você gostar e sentir que ele foi útil para você e que você conseguiu entender a diferença dessas três funções, aí sim você curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, tá? Na descrição do vídeo vou deixar um link para download desse arquivo que iremos manipular. Vou deixar um link da documentação dessas três funções e um link de um site que vai trazer todas as funções do Excel em português, a sua tradução para o inglês, o tipo de dado que essa função retorna, certo? E a descrição daquela função, tá bom? Vamos lá, eu trouxe aqui uma definição das três funções. A primeira aqui é a PROC-H, né? Esse termo PROC significa, é uma abreviação de procurar, e H significa horizontal. Então, ou seja, ele vai procurar o valor na horizontal. Aí tem uma definição mais intuitiva que eu coloquei aqui. Ele realiza uma pesquisa na linha, ou seja, na horizontal, e sempre vai retornar o valor que está na coluna. Ou seja, a pesquisa será dessa maneira. Ele vai pesquisar horizontalmente, ou seja, na linha, e o valor vai ser retornado o que tiver na coluna, tá bom? Já a PROC-V, ela já é o inverso da PROC-H. Ele vai fazer uma procura vertical, certo? Então, ou seja, ele vai procurar verticalmente os valores, certo? E vai retornar os que tiver na linha, tá? Já a PROC-X, né? Podemos dizer que é a união dessas duas funções, né? Eu coloquei aqui que esse X significa mais geral, então, ou seja, ele vai realizar pesquisas tanto, dependendo da nossa planilha, né, de como a gente quer executar essa pesquisa ela pode ser realizada na linha ou na coluna. Vale ressaltar que essa função PROC-X ela está presente somente nas versões mais recentes do Excel, né, ali no Office 365. Nas versões anteriores essa função não está presente, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos. Trouxe um exemplo prático aqui, tá? Aqui de alguns vendedores, Jean, Henrique, Ronilson, Paulo, Paz e Rochetor, tá? São valores aqui fictícios, certo? Vamos começar aqui com a função PROC-H. Então, ou seja, eu vou procurar na horizontal. Eu coloquei aqui, trouxe a sintaxe para você. A sintaxe aqui tem o primeiro argumento é o valor procurado. Vou marcar aqui para vocês. O primeiro argumento é o valor procurado, então, ou seja, o que eu estou procurando. A matriz tabela é a matriz aonde eu vou procurar esse valor. O índice da linha seria a posição que eu vou buscar esse valor, né? E temos aqui um termo que não é obrigatório, que é o procurar intervalo. Eu vou explicar para vocês o que seria esse último termo, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês antes de partir para esse, tá? Vamos começar aqui, tá? Dar um exemplo aqui do ladinho para vocês. Bom, a função em inglês fica HLOOKUP, né? O valor que eu estou procurando, certo? Como ele vai procurar na linha, o valor que eu vou procurar seria os vendedores, né? Vou marcar aqui, eu vou procurar os vendedores, certo? Aonde estão a tabela com os vendedores? Vou marcar ela toda, está aqui, certo? Certo? Aí eu vou dizer o seguinte, qual é o índice da linha que eu vou retornar? Então, ou seja, a partir de que linha que eu vou retornar? Eu vou botar aqui a partir da primeira, só para a gente ter como exemplo. Já o termo que não é obrigatório é o seguinte, ele tem duas opções, ele dá aqui o verdadeiro e o falso.
O verdadeiro seria assim, uma procura aproximada. Então, ou seja, se ele não encontrar aqui os vendedores, ele vai retornar o mais próximo possível. Então, ou seja, ele vai retornar aqui a primeira informação aqui, que no caso vai ser essa aqui da B2, né, da primeira linha. Mas só que eu quero a aproximação exata, certo? Então, ou seja, tem uma pequena diferença. Aqui na primeira, se eu não encontrar o valor que eu estou procurando, ele vai retornar sempre o valor que tiver na primeira linha. Quando eu coloco aqui o falso, ou então, se eu escrevo, quando eu cliquei em cima, apareceu o nome falso, ou então digitar 0, que falso aqui no Excel é o 0, eu estou querendo dizer que vai ser uma procura exata. Então, ou seja, mesmo que eu não encontre, como é uma procura exata, se eu não encontrar o valor, vai aparecer um erro aqui, né? Então, vou fechar aqui e vamos ver o valor que eu encontrei. Ó, eu encontrei o próprio nome dos vendedores. Por quê? Porque aqui na minha função, o valor que eu estou procurando é vendedores. E eu estou retornando a primeira linha. Então, para a função aqui, ó, para a função, a primeira linha sempre será a linha que eu estou efetuando a procura. Então, aqui seria a primeira linha. Se eu quisesse retornar o vendedor Henrique, eu já colocaria a terceira linha, né? Porque aqui eu tenho uma primeira, segunda, terceira linha. Vamos ver se é isso mesmo. Vou colocar aqui no lugar do 1, né, que seria a linha, seria o número 3. Para retornar aqui, vai ser o Henrique. Certo? Então, ou seja, fica logo essa dica. Na função procurar na horizontal, a linha que eu vou procurar, ela sempre vai ser a número 1, né? Tá aqui, ó, o índice da coluna sempre vai ser o número 1. Vamos olhar aqui, vamos aplicar esse exemplo aqui agora. Por exemplo, eu quero retornar a quantidade de vendas do vendedor que tem o ID número 4. Então, ou seja, aqui do vendedor Paulo. Então, eu vou aqui, ó, H do CAP, né, que no caso é procurar na horizontal, PROC H. Qual é o valor que eu estou procurando? Bom, o valor que eu quero procurar, ou seja, que eu quero trazer aqui, é a quantidade de vendas, não é isso? Vírgula. Por que eu estou marcando a quantidade de vendas? Porque eu sei que a quantidade de vendas está aqui, ó, nessa linha. Qual vai ser a tabela onde essa quantidade de vendas está presente? Aqui, ó. Marco ela. Certo? Vou dar um F4 aqui para poder travar toda a planilha. Aí ele pergunta, bom, beleza. Na hora que eu encontrar o nome quantidade de vendas, qual é a linha que eu quero retornar? Eu vou colocar número 1 aqui, para ter só como referência aqui, para não explicar novamente o que aconteceu aqui no exemplo na C11, né? na célula C11. Vírgula. E eu quero uma busca exata. Eu posso escrever o nome falso, né? Ou eu posso colocar 0. Vou escrever falso aqui. Então, beleza, ele retornou o próprio nome da linha. Por que ele retornou o nome da linha? Novamente, porque quando ele procurou aqui na linha, como eu falei, ó, ele pesquisa na linha, certo? Quando ele pesquisou, ele chegou aqui, ó, opa, ele encontrou um nome com a entidade de venda, beleza. Quando ele encontrou, ele começou aqui, ó, a descer linha a linha para procurar. Mas só que no argumento do índice da linha, vocês viram que eu coloquei o número 1, não foi? Coloquei o número 1, tá até aqui em cima já a fórmula, ó. Eu coloquei aqui, ó, antes do falso eu coloquei o número 1. Mas como eu quero retornar baseado no ID, então eu faço o seguinte, ó. Eu modifico aqui a minha fórmula, ó. Certo? Eu já sei que a linha de cima já é a linha de número 1, né? Então eu adiciono com esse cara aqui que eu estou procurando. Certo? Vamos ver se é isso mesmo? Dou um Enter e ele retorna 597. Vamos ver se é isso mesmo, ó. Porque aqui, para essa função, ele não está procurando o ID número 4, certo? Aqui ele está procurando a posição da linha que eu quero retornar. Então, se o meu ID número 4 está aqui, eu vou só ver a posição que ele vai estar, né? Então, contando com a primeira linha, seria 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse meu ID, vendedor de ID número 4, está na linha 5. Então, como aqui eu já coloquei que a minha primeira linha aqui é a primeira linha, então eu só somo com esse ID aqui. Então, vou colocar aqui, por exemplo,
Se eu colocar o ID número 1, ele vai retornar a linha número 2, não é isso? Ó? 392, que está exatamente na linha número 2, ó, porque o cabeçalho seria a linha 1 e o ID número 1 seria a linha 2. E assim sucessivamente. Se eu escolher aqui o ID número 4, ele vai retornar 597, né? Que é o nosso exemplo. Deixa eu trocar um exemplo aqui. Número 5 vai retornar o 522. Vou fazer a mesma coisa para vendas. Então, ó, como a gente já fez, H. O cara procurando na vertical, perdão, na horizontal. O que eu estou procurando? Estou procurando o termo vendas. Ele está onde? Ah, ele está nessa tabela. Então, F4, vírgula. Como eu já sei que eu fiz intuitivamente, vai ser a partir da linha que ele está, mais esse ID aqui, ó. Certo? Eu vou retornar, botar 0 para ser uma pesquisa exata. Aqui, porque o meu vendas aqui tem esses 2 pontos, né? Aí não vai conseguir encontrar. Então, corrigido, tá, gente? Então, vamos lá. O vendedor do ID número 5 vendeu 37 mil. Vamos lá, o ID número 5, 37 mil. Tá? Vamos fazer diferente. Baseado no ID, vamos retornar o número do vendedor. Tá? Vamos lá, do mesmo jeito. Procurar PROC-H. Qual o valor que eu estou procurando? Eu estou procurando o nome do vendedor. Tá aqui. Tá onde o nome do vendedor? Está aqui nessa tabela. F4 para travar. Certo? Depois que eu encontrar, eu vou descer quantas linhas? Eu vou colocar 1 mais o meu ID de cima. 0 para ser exato. Vai ter um erro aqui, né? Que a gente já entendeu. Vai dar um erro por conta que o nome vendedor aqui é vendedores, né? Vou copiar e colar aqui. Vendedores. E ele conseguiu identificar aqui, ó. Então, o vendedor de ID número 1 é o Jean. Aqui, ó, Jean Fontinelli. Se eu escolher o ID de número 5, vai ser o vendedor base. Tá? Vamos aqui para o próximo exemplo. Eu trouxe aqui o exemplo agora da PROC-V. A PROC-V, ele é o inverso da PROC-H, né? Aqui, ó, eu tenho aqui o valor procurado. Tenho aqui o valor procurado. A matriz tabela, no caso essa matriz tabela é aonde se encontra, aonde está o valor que eu estou procurando. E aqui ele já não pede o índice da linha, né? Aqui ele já pede o índice da coluna. Então, ou seja, qual é a coluna que eu quero retornar. E esse intervalo pesquisa nós já sabemos, né? É sempre para dizer se vai ser uma procura exata ou uma procura aproximada. Se a gente for ver aqui, ela é bem mais simples se comparada com a PROC-H, né? Eu vou colocar logo aqui o nome do vendedor, vou colocar aqui o Ronilson, tá? No começo lá, a função PROC-V ela é o inverso da PROC-H. Enquanto a PROC-H ela procura na linha e retorna o valor que fica na coluna, na PROC-H é diferente. Ela sempre vai procurar na coluna, certo? E retornar os valores que estão na linha, tá? Então vamos lá. Ó, igual, vamos lá, PROC-V. Então é VLOOKUP. Qual o valor que eu estou procurando? O cara que eu estou procurando é o vendedor Ronilson, certo? Aonde esses vendedores está? Ah, tá nessa tabela aqui, ó. Certo? Beleza. Diferente da PROC-H, que pede o índice da linha, aqui não. Aqui ele já perguntou o índice da coluna. Ou, para facilitar, ele perguntou qual a coluna que eu quero retornar quando eu encontrar o valor. Então, ou seja, ele vai perguntar o seguinte, beleza, tu quer procurar o Ronilson está aqui. Mas quando tu encontrar o Ronilson, o valor do Ronilson está em que coluna? Aí tu vai ver, opa, eu quero procurar a quantidade de venda. Então ele está na segunda coluna, né? Então aqui, ó, primeira, segunda coluna. E o valor que eu quero procurar tem que ser um valor exato. Então só fecho parênteses e confirmo. Então o Ronilson teve uma quantidade de venda de 521. Deixa eu tirar aqui esse valor aqui para não confundir. $521. Vou fazer a mesma coisa para vendas, então VLOOKUP, né, que é procurar na vertical ou PROC-V. O valor que eu estou procurando é o vendedor Ronilson.
Ele está onde? Está nessa tabela. Eu quero retornar já a terceira coluna, não é isso? Então, primeira, segunda, terceira coluna. Terceira coluna. Fecho parênteses. Opa, esqueci de colocar aqui mais um termo. Que eu vou colocar aqui é o zero. Perdão. 34.120. Então, o vendedor Ronilson vendeu 34.120. Eu vou clicar aqui para mim escolher aqui um outro vendedor. Vou colocar aqui o vendedor Pazzi. 37.087. Vou colocar aqui o vendedor Paulo. 13.026. Vamos fazer a mesma coisa já para o vendedor. Vamos lá. Procurar na vertical, PROC-V, lookup. O valor que eu estou procurando é o ID, aqui a partir do ID, ó, certo? Onde se encontra? Ah, ele já se encontra nessa tabela aqui. Eu vou selecionar ela toda, né? 4. Eu quero o nome do vendedor, né? Ele está a partir de qual coluna? Primeira, segunda. Então, segunda coluna. 0. Fecho parênteses. E confirme. Então, o vendedor de ID número 1 é o Jean. Vamos escolher aqui outro vendedor. O vendedor de ID número 6 é o vendedor Rochetor. E o vendedor de ID número 3 é o vendedor Ronilson. Por exemplo aqui, gente, onde eu vou fazer, que eu quero demonstrar uma limitação da função PROC-V para vocês, que é o seguinte, ó. Vamos lá. Eu quero encontrar o ID do vendedor, levando em consideração o nome do vendedor. Vou fazer aqui o inverso, vou colocar aqui o nome do vendedor Henrique, e o ID dele é número 2. Vou fazer o seguinte, ó, vamos lá. Ó. Igual VLOOKUP, né, que é no procurar na vertical. Vou botar o nome do aqui, ó, já coloquei que é a célula de baixo, ó, N5. 5. Aonde ela está? O nome do vendedor. Está aqui nessa tabela. Aí eu vou dizer o seguinte, ó, eu quero retornar, ó, vocês vão prestar atenção, que o valor que eu quero retornar é o ID. Mas só que o ID está à esquerda, né? Então como era que eu poderia fazer isso? Bom, intuitivamente eu colocaria -1, né? Colocaria 0 agora para essa aproximação exata. Vamos ver qual é a resposta que vai dar. Vai dar um erro. Por quê? Porque isso aqui é uma limitação da PROC-V. E a PROC-V ela só vai retornar valores que estão à direita. Então, ou seja, à direita. Então, essa é uma limitação, certo? Então, eu queria demonstrar isso para vocês, tá? Então, vou até escrever aqui, é mais fácil. Só retorna valores que estão à direita do valor procurado, tá? Direita do valor procurado. Então, ou seja, valores que estão à esquerda, porque aqui o valor que eu estou procurando é o vendedor. Contudo, eu quero retornar o ID, né? Então, ou seja, quando eu encontrar, por exemplo, o Henrique, eu quero trazer o número 2, mas só que como está à esquerda, temos um erro. Antes da gente partir para a próxima função, eu quero dar um exemplo clássico aqui para vocês. Por exemplo, aqui nós fizemos aqui o nosso exemplo aqui do vendedor Ronilson para quando eu mudasse aqui o ID, ó, ele retornasse o nome do vendedor. Mas vamos imaginar que esse vendedor aqui, número 4, não existe aqui, né? Deixa eu apagar aqui. Vamos ver o que vai acontecer? Apareceu um erro, né? Mas só que já esse erro aqui não está na função propriamente dita. O erro está aqui, ele não conseguiu encontrar o valor, né? Se ele não conseguiu encontrar o valor, o que a gente faz? A gente pode juntar essa função com outra função. Que é o seguinte, ó. A gente vai aqui, depois do sinal de igual e antes da função PROC-V, a gente vai escrever o seguinte, ó. Se erro. Então, no meu caso aqui é if erro. Então, ou seja, o que ele está querendo dizer assim? Se tudo isso aqui que eu digitei der erro, que é o que está acontecendo aqui agora, você vai retornar alguma coisa. Eu vou dizer para retornar vazio. Vou botar aspas duplas, vazio. Aqui, ó. O que vai acontecer, ó? Ficou vazio. Ou podemos melhorar e dizer assim, vendedor não encontrado. Ó. Podemos botar, ó. Vendedor não encontrado. E essa frase vai aparecer, tá? Esse aqui também é uma limitação que a gente pode corrigir, tá? Bom, gente, já que na PROC-X, ela, como muitas pessoas falam por aí, a PROC-X ela veio substituir a PROC-V, mas ela é um pouco utilizada porque nas versões mais recentes, né? Mas eu penso que ela veio mais somente para corrigir
as limitações das demais funções, né? Então aqui ela vem com praticamente com 2 argumentos a mais, né? Só o modo de correspondência aqui, que aqui chama-se de um modo de correspondência, né? E aqui nas demais ele chama de intervalo de pesquisa, né? Então ele vai trazer aqui se vai ser uma pesquisa de exato ou um valor próximo. Contudo, ele traz mais opções, que eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui a principal mudança está em 2 argumentos, né? Está aqui, ó, nesse terceiro argumento, que ele, na própria função eu posso já dizer o que vai acontecer se eu não encontrar o valor, então, ou seja, eu já não preciso utilizar a função se eu junto com ela, né? E esse modo de pesquisa, ou seja, como o valor será pesquisado na minha planilha, né? Que eu vou selecionar lá, né? Eu vou mostrar isso para vocês. Vamos lá. Vamos aqui, eu quero pesquisar a quantidade de venda do vendedor Ronilson. Então eu vou lá, PROC-X, né, que é X do cap. Qual o valor que eu quero procurar? É o Ronilson, vírgula. Diferente na PROC-V, na PROC-H, que eu tenho que selecionar a linha e depois dizer qual é a linha que eu quero retornar, e na PROC-V, que eu tenho que dizer, selecionar a tabela inteira e depois dizer qual coluna que eu quero retornar, aqui na PROC-X não. Na PROC-X eu já posso selecionar somente as linhas onde estão o valor que eu estou procurando e depois selecionar somente as linhas do valor que eu quero retornar. Então vamos lá, ó. O vendedor Ronilson está em qual coluna? Na coluna C, então eu só seleciono a coluna C. Ponto. Acabou. Aí ele diz, beleza, se eu encontrar o Ronilson, tu quer retornar o quê? Não, eu quero retornar o valor que está aqui. Pronto, somente isso. Aí ele vem, como os valores estão entre colchetes, eu posso terminar bem aqui mesmo. Ó. Ele já trouxe o valor, correspondente ao Ronilson. Mas para deixar ela mais completa, deixa eu até trocar aqui para vocês, para ver como já é automático. Ó. Certo? Mas para evitar esse tipo de problema, por exemplo, vou apagar aqui o nome do Henrique. Para evitar esse erro aqui, ó, o que a gente faz? Ó? A gente já vai aqui, ó, e já coloca aqui mesmo, dentro da própria fórmula, dizer assim, ó, não encontrado. Não encontrado. Dentro já da própria função, ó. Sem precisar utilizar esse erro, ó. Ela já vem já com essa modificação. Se eu continuar mais um pouco na função, eu tenho mais outros argumentos, né? Que não são obrigatórios, tá, gente? Estou mostrando aqui só para níveis práticos, ó. Ele já diz, você quer uma pesquisa de correspondência exata? Aí entra mais 2 argumentos aqui, ó. Na verdade, mais 3, né? Ó, tem esse aqui, ó. Se eu colocar menos um, ó. Se eu colocar menos 1, o que ele está querendo dizer? Ele vai procurar, vai ter uma correspondência exata, ou se ele não encontrar, ele vai retornar o maior item mais próximo, né? Já se eu colocar, perdão, menos 1 aqui é o menor item mais próximo. Se eu colocar 1, ele vai retornar o maior item mais próximo, e se eu colocar 2, ele vai retornar algum texto de caracteres coringas, né? Que não é o nosso caso, né? Nós vamos retornar aqui uma correspondência exata, número 0. Já nas outras funções é sempre verdadeiro para correspondência próxima e falso para correspondência exata. Já aqui chegou esse último argumento, que é o modo de pesquisa. O que seria isso? Seria o seguinte, ó, que ele vai pesquisar aqui, ó, se eu colocar 1, ele vai efetuar a pesquisa, certo? De cima para baixo. Se eu colocar menos 1, ele vai efetuar a pesquisa de baixo para cima. Se eu colocar 2, né? Aqui já está relacionado a uma pesquisa binária. Então, ou seja, ele sempre vai procurar da ordem do maior para o menor. E se eu colocar isso, menos 2 é o contrário. Menos 2 que eu havia colocado aqui, menos 2 é do menor para o maior. E se eu colocar 2, é do maior para o menor. Mas eu não vou usar esses argumentos, vou colocar aqui só até o número 0, né, que é uma correspondência exata, né, não vai mudar nada. Vou colocar aqui o nome do Henrique novamente, tá? Era só para explicar a questão desse erro, tá? Vamos agora calcular as vendas. As vendas. PROC-X. Procurar aqui o vendedor Henrique. O vendedor Henrique está onde? Está aqui nessa coluna. Beleza, qual o valor que eu quero retornar? Esses valores. E posso fechar aqui mesmo, tá? Ele já retorna o valor.
Opa, aqui eu errei o valor, né? Aqui é a quantidade de colunas, esse aqui é o vendas, né? Então, ó, posso trazer para cá, ó, eu quero fazer o vendas. Ó, pronto, 11 mil. Vou fazer a mesma coisa agora com o ID, ó. X, ó. Baseado no ID, ó, seleciono o ID. O que eu quero retornar? Eu quero retornar o nome do vendedor. Então, tá aqui, eu quero procurar o ID aqui e retornar o nome do vendedor que está aqui. Tá? Fecho parênteses e confirmo. Então, o vendedor é o Jean, de ID número 1. E de ID número 4 é o vendedor Paulo. Aqui, eu quero trazer aquele mesmo exemplo que aconteceu o erro aqui na PROC-V, né? Que na PROC-X esse erro aqui não vai acontecer. Deixa eu só selecionar logo aqui o vendedor, que eu vou selecionar o vendedor PASE. Então tá aqui, ó, X lookup. O que eu estou procurando? O vendedor PASE. Já selecionei aqui embaixo. Vírgula. Esse vendedor está onde? Ah, está nessa coluna. Perfeito. O que você quer retornar? Eu quero retornar o ID. Aí, gente, vocês estão vendo que o ID já está à esquerda do valor procurado, né? Vou dar um Enter para ver se dá o erro. Já não dá o erro, tá? Deixa eu só tirar essa formatação aqui. Colocar aqui geral. Então, ou seja, quando eu mudar o vendedor, ele vai retornar o valor também que está à esquerda. Porque o valor procurado está aqui, ó. E o valor que eu quero retornar está à esquerda. Então, a PROC-X ela já consegue resolver duas limitações que existiam na PROC-V, né? Que existem, na verdade, na PROC-V. Que a primeira delas é que ela é independente de onde esteja o valor que eu quero retornar. Ela vai retornar, então, ou seja, se os valores estiverem à esquerda, ela vai retornar esses valores. E segundo, eu já consigo colocar dentro da própria função, caso eu não consiga encontrar o valor. Tá bom? Bom, gente, para finalizar, eu trouxe mais outro exemplo aqui, onde eu tenho a PROC-V e a PROC-X, né? Eu quero retornar a venda dos vendedores, levando em consideração o nome. Contudo, eu estou com um problema. Eu estou vendo aqui que na minha planilha, eu não tenho o nome do vendedor. Como é que eu resolveria isso? Simplesmente, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar o nome do vendedor aqui, propositalmente. Vou botar aqui, ó. Colocar aqui. Colocar aqui, ó. Vendedor. Coloquei o nome do vendedor aqui. Vou pegar aqui a mesma formatação para ficar intuitivo. Escrevi errado ainda o nome do vendedor. Vendedor. Tem esse O aqui. Vamos lá. O que eu vou fazer? Eu simplesmente vou procurar o nome desse vendedor em outra tabela. A utilização dessas colunas mais é por conta disso. Eu vou colocar aqui o nome do vendedor. Para aqui ver, ó. Certo? E vou colocar aqui o vendedor PROC-X, para ver como é que eu vou retornar o valor desse cara de duas formas possíveis. Vou colocar aqui de outra cor, né? Vou colocar aqui de outra cor. Então vamos lá. Como era que eu ia retornar o valor desse cara usando a PROC-V? Vou fazer o seguinte, ó. PROC-V, que é a XLOOKUP, VLOOKUP, perdão. Qual o valor que eu estou procurando? Bom, é esse ID. Esse ID está aonde? Aí eu vou aqui nessa tabelinha, pode ser essa aqui mesmo, não tem problema. Ó. Vou dizer o seguinte, ó, está aqui, ó. Beleza. Quando eu encontrar o ID, qual a coluna que eu quero retornar? Beleza, eu quero a segunda. Então, ó, número 1, número 2. Então, é a segunda. Isso estou na PROC-V, segunda. Beleza. Correspondência exata, coloco o 0, fecho o parênteses e confirmo, ó, encontrou o nome do Jean. Repito para todo mundo lá embaixo. Ok. Agora eu vou fazer a mesma coisa utilizando a PROC-X, para ver qual a diferença, ó. Vou lá, ó. PROC-X, XLOOKUP, o valor que eu estou procurando está aqui. Perfeito. Vou procurar onde aqui. Aí o que eu faço? Ó? Eu marco só a coluna aqui, ó. Só a coluna. Qual a coluna que eu quero retornar? Essa aqui. Pronto. Fechou. Então, ou seja, diferente da PROC-V, eu não preciso retornar o valor da... Não preciso selecionar toda a coluna, toda a tabela, certo? Não preciso selecionar toda a tabela. Aqui eu só seleciono a coluna que está, onde está o valor que eu estou procurando, certo?
e o valor que eu quero retornar, tá? Seleciono a coluna, vocês viram que eu só selecionei duas colunas, a coluna que eu quero, onde está o ID, e a coluna do valor que eu quero retornar. Beleza, aí eu pego e vou fazer o seguinte, eu vou fazer isso aqui com a PROC-V, né? Mas como a gente já tem o nosso conhecimento, nós já sabemos que do jeito que está, vai ter um erro na PROC-V, né? O que vai acontecer, ó? Vamos lá, ó. PROC-V, né? Que é a VLOOKUP aqui no meu, ó. Qual o valor que eu estou procurando? Ah, é o nome do vendedor. O nome do vendedor, ó, vocês vão perceber, ó, que ele está à direita, né? Como ele está à direita, vou até selecionar aqui, ó, vou selecionar logo a tabela inteira para vocês entenderem, ó. Como está à direita, a coluna que eu quero retornar, o valor que eu quero trazer para cá, está na esquerda. E por conta disso já vai dar um erro. Como era que eu posso resolver isso? Só tem uma maneira se eu for utilizar a PROC-V, ó. Vou criar uma coluna aqui, ó. Pegar o valor que está aqui e colocar à esquerda. Pronto. Aí eu consigo contornar o problema, né? E faço isso, ó. Igual PROC-V, né? Que é a VLOOKUP. Seleciono onde está o valor que eu vou procurar, que é o vendedor. Seleciono a tabela onde está o vendedor, que no caso só é essa aqui, né? Vou usar só até aqui para não ter confusão. Beleza. Depois que eu encontrar qual coluna que eu quero retornar? A número 2, né? Porque aqui é a 1 e a 2. Retorna 2, vírgula, 0, correspondência exata. Fecha e ele conseguiu encontrar o valor. Deixa eu colocar aqui só. Number. Então, ou seja, tá certo. 9.520, o Henrique. Vou testar aqui já o segundo. Paulo, 10.000. Já aqui na PROC-X, como nós sabemos, eu só preciso selecionar a coluna onde está a pessoa que eu estou procurando, né? E botar a coluna do valor. Então vamos aqui, ó. X do cap, Paulo, tá aqui. Vou usar essa primeira aqui, ó, como exemplo. Vou usar aqui, vou usar essa mesmo. Vou retornar esse valor, ó. Perdão, vou procurar nessa coluna. O valor que eu vou retornar está nessa coluna. Então enter, deu 10.000, mesmo valor que está ali. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou fazer utilizando essa coluna aqui para ele retornar o que está à esquerda. Vamos lá? Então, X, Paulo, ele está aqui. E vou retornar o valor que está à esquerda dele. Ó, deu exatamente o mesmo valor. Bom, era isso. Se mesmo depois do vídeo vocês ainda estiverem com dúvida, vocês podem entrar em contato comigo através do e-mail que se encontra na descrição do vídeo, tá? E já não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar os sininhos para ser notificado dos próximos vídeos. E é isso. Tchau, tchau.